principalmente sobre o que é construção e incorporação, qual que é a diferença dessas duas coisas, e aí depois nós vamos falar um pouquinho. Eu vou contextualizar sobre o mercado imobiliário e depois eu vou falar um pouco de dados no final, mas eu quero fazer essa enquete. Todo mundo sabe o que é a diferença entre construção e incorporação? Legal, estou vendo aqui que muita gente sabe. Show de bola. Bom, então o público em geral já estou entendendo que conhece um pouco as diferenças entre construir, que é o ato de prestação do serviço, versus o ato de incorporar. Então a história do mercado, ela naturalmente vai começar lá naquela gleba rural, né, que agora foi inserida dentro do contexto urbano, e aí dentro do contexto urbano, aí tem uma galera que também não sei, legal, pode deixar que eu vou tentar sanar essa dúvida para vocês. Então, a gleba rural ali, agora ela virou uma gleba que é passível de expansão urbana, né? O que é isso? Agora ela pode passar por um processo de loteamento que é regido pela Lei 6766 de 79, quando a gente faz o processo de loteamento. O que acontece num processo de loteamento? Assim como a gente tem a nossa certidão de nascimento, um imóvel tem uma certidão imobiliária, que no cartório é o registro daquela gleba. Então, primeiro momento, ele nasce lá na matrícula do imóvel, a gente encontra tudo isso, é a certidão de nascimento do imóvel. Por isso, quando você pede uma certidão num cartório de registro de imóvel, a gente tem isso. Goiânia, por exemplo, é uma cidade que tem, por exemplo, 4 registros de imóvel, 4 cartórios que registram os imóveis, para justamente saber qual que é a titularidade e tudo que acontecer na vida daquele determinado imóvel. Eles são divididos, por exemplo, por região. Em outras cidades tem mais, menos, muitas cidades têm um único cartório registrador de imóvel. E se Deus quiser, isso pode acabar, né, principalmente com a tecnologia blockchain, logo as transações imobiliárias vão mudar de patamar. Mas, enfim, a gente tem uma gleba rural que nasce numa matrícula lá e, de repente, agora, pelo processo de loteamento, a gente vai destinar as vias, vai fazer o projeto urbanístico, vai destinar as vias, vai destinar as áreas institucionais, as áreas de APP, de preservação permanente, e vai transformar agora aquela gleba rural em lotes, chegando, fazendo a infraestrutura, e o cartório, a gente registra no cartório agora aquele decreto do loteamento que a prefeitura, então, e os demais órgãos ambientais e tal aprovou. Nessa hora, eu posso explodir aquela matrícula num monte de matrículas filha. E agora aquele lote, o lote, sei lá, 10 da quadra 5, aquele lote agora, ele virou uma nova matrícula, novinha em folha. Primeira linha vai estar lá aquele imóvel. Depois disso, isso é feito muito pelo papel do loteador, né? E aí tem, às vezes, uma construtora que faz o processo de obras de infraestrutura, por exemplo. Depois disso, a cidade vai chegando, né? Vai sendo construído casas, vai chegando o comércio, vai chegando tudo isso, de forma que eu tenho agora um lote e eu vou permitir o plano diretor da cidade, que define as diretrizes de crescimento da nossa cidade, ele vai criar uma série de regras lá, de afastamento, de adensamento, e permitir agora o uso daquele determinado imóvel. Tem imóvel que tem uso só estritamente residencial ou comercial, ali eu posso ou não construir um prédio e etc. Aí eu vou construir esse prédio. Esse prédio, ele vai ser incorporado na matrícula daquele imóvel. E aí, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer um projeto, segundo as diretrizes, né, um projeto de arquitetura. Depois eu vou ter todos os projetos complementares, porque a arquitetura em si,
ela ainda não lançou os pilares, que é o projeto estrutural, as instalações hidráulicas e elétricas daquele determinado imóvel, né, os projetos de acabamento, né, de decoração de interiores, de especificação, etc. Mas depois que eu faço isso tudo, eu posso dar entrada naquele projeto usando a norma técnica da BNT e fazer um quadro de áreas e incorporar na matrícula daquele imóvel aquilo que vai ser o futuro prédio. Então, eu entrei na prefeitura com os projetos, eu saio com um alvará que me permite construir. Mas é no cartório de registro de imóvel que eu pego aquele quadro de áreas novo e vou falar agora, esse lote, ele vai virar, por exemplo, 10 apartamentos. Se eu tenho um lote de 1.000 metros que vai virar 10 apartamentos, a fração de cada apartamento vai ser de 100 metros quadrados, por exemplo, imaginando que os apartamentos são iguais. Então, eu vou ter 100 metros quadrados daquele lote. Cada apartamento, então, tem uma fração daquele lote. E aí é feita a comercialização disso. Então, o incorporador foi quem comprou o terreno, quem desenvolveu esses projetos, pensou no produto para aquela determinada região e depois ele foi ali e lançou aquele empreendimento, registrou no cartório a incorporação, lançou o empreendimento. O empreendimento ele vai contratar uma construtora, ou acontece de muitas empresas serem incorporadoras e construtora, mas o ato de construir é o serviço da construção, e o ato de incorporar é a cabeça do investidor do negócio. Aquele que imaginou que vai comprar o terreno por um preço, vai construir por um determinado preço, vai ter despesas administrativas, vai ter despesas com comissão, com publicidade, com impostos, etc. E no final do dia vai sobrar um lucro para ele. Então, o incorporador é esse cara. E o construtor é aquele que foi contratado, de fato, uma empresa para construir aquela obra, sendo que no mercado existem empresas, então, que têm as duas funções. E aí, aquele imóvel que está numa única matrícula, falando que agora vai se incorporar 10 apartamentos e cada um vai ter uma fração daquele lote, ele fica pronto, a obra. O que atesta que essa obra ficou pronta? Atesta o habits, né? O termo de habits do imóvel. E aí você agora, você junta esse termo de habits, o termo lá, o aceite do bombeiro, do projeto de incêndio e tal, mais a CND, que você pagou todos os impostos da construção, vai lá no cartório e fala, esse prédio está pronto e eu quero agora averbar essa obra no imóvel. Então, eu tinha um lote, agora eu vou lá e averbo a construção. A mesma coisa acontece quando é um lote individual, que eu fui lá, provei o projeto da minha casa, né, na prefeitura, e depois eu tirei o habits, ficou pronta a minha casa, eu solicitei na prefeitura a vistoria do habits. O vistoriador olhou para aquilo e falou, não, você me entregou, realmente você construiu a casa que estava no projeto aprovado e eu vou te dar esse termo de habits. Então, agora você pega aquilo, vai no cartório e averba a construção. O que acontece? Quando você tira a certidão desse imóvel, vai estar lá escrito assim, por meio do loteamento, decreto, número tal, a empresa tal, gerou um imóvel de matrícula tal, com tantos metros quadrados, lote 5 da quadra 10 e tal, com tanto de frente, tanto de fundo. Depois que você constrói, tirou o habits e etc., o cartório vai escrever lá, agora o lote tal passou a ser uma casa de 2 dormitórios, assim, com tantos metros quadrados, agora você já não tem um imóvel que é um lote, virou uma casa. Do mesmo jeito, o prédio de apartamentos que eu estava contando, chegou lá no final, vai ser averbado na matrícula aquela construção, só que agora, mais uma vez, assim como foi no decreto de loteamento, explode-se em matrículas independentes. E aquele apartamento 101, 201, 301, agora vira uma matrícula que começa de novo do zero. Por que isso? Porque agora o Zé vendeu para o fulano um apartamento, e isso vai lá para o imóvel. O banco emprestou o dinheiro para que
o ciclano comprasse aquele apartamento e aquele imóvel virou uma garantia do banco, vai lá escrever no imóvel. Então, toda matrícula é como se fosse a certidão de nascimento de um imóvel, e aí, de repente, a gente começa a ter toda a história da vida daquele imóvel sendo contada. Por isso, quando a gente vai fazer uma transação imobiliária, às vezes a gente pede uma certidão decenária ou vintenária do imóvel. Vai explicar a vida daquele imóvel durante os últimos 20 ou 10 anos, né? Para a gente ver a cadeia de sucessão daquele determinado imóvel. Mas eu não vim aqui para conversar um pouco disso, eu quis falar um pouquinho sobre a origem de como se começa o mercado imobiliário, que essencialmente começa, então, no pensamento da moradia. E como eu falei, mercado imobiliário está muito mais ligado à tendência social do que propriamente a própria construção. E muita gente imagina o mercado imobiliário como um mercado que constrói. Na verdade, a gente tem que observar muito a tendência da sociedade.